Olá, neste vídeo falaremos sobre o que é a educação personalizada. Eu sou Rafael Sami, professor de Humanidades e missionário da comunidade católica Shalom. Sou professor de educação personalizada, adepto desse estilo educativo e um grande propagador deste caminho formativo pautado nos valores e nas virtudes. E desempenho um trabalho aqui no YouTube, no Instagram, voltado para o ensino da virtude da ordem, a busca pela vida de estudos, a aquisição da boa cultura, e é uma grande alegria tê-lo comigo aqui no meu canal. Bom, vamos lá. Educação personalizada. Este estilo educativo, como já disse, pautado nos valores e nas virtudes, busca o desenvolvimento pleno das nossas crianças, a formação integral dos nossos alunos, tanto dos bebês, das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, que porventura passarem pelos colégios que adotam este modelo educativo, mas também pelas mãos daqueles mestres entusiasmados pelo ideal da educação personalizada e que a colocam em prática no seu exercício docente. A educação personalizada, ela possui 5 pilares. E estes 5 pilares, eles conduzem todo o caminho formativo, tanto na execução em sala de aula, mas também no processo de planejamento, no pensar a educação personalizada, nas preceptorias realizadas com os pais em vista de um plano educativo direcionado para que as crianças se desenvolvam e alcancem a potência daquilo que Deus espera delas. E estes 5 pilares são: pilar físico, pilar socioafetivo, pilar volitivo, pilar cognitivo e pilar transcendental. Vejam, são os 5 pilares da pessoa humana. Se nós lutarmos para desenvolver nas nossas crianças o melhor que há nelas, dentro de cada um desses pilares, nós teremos crianças bem formadas, crianças virtuosas, crianças maduras, crianças prontas para a vida de fato. Não apenas crianças prontas para um mercado de trabalho, não, muito pelo contrário, mas crianças prontas para se tornarem lá na frente futuros pais, futuras mães, sacerdotes, profissionais liberais, enfim, aquilo que Deus espera delas. Então, dentro deste caminho da educação personalizada, a busca pelo desenvolvimento desses 5 pilares é central. E vamos falar agora sobre cada um deles. Pilar físico. Bom, na educação personalizada, pautada não só nos valores e nas virtudes, mas na pessoa humana, esse personalizado não significa individualizado, mas é porque é pautado na pessoa, na formação integral de um ser único e irrepetível. Ora, na formação de um ser único e irrepetível, eu não posso desconsiderar a dimensão física. Então, de bate-pronto, eu preciso tomar conta disso. Como é que está o sono, a alimentação, a higiene do meu aluno, do meu filho? Como é que está o desenvolvimento físico dele, desenvolvimento biológico, desenvolvimento psíquico? Como é que está a saúde do meu filho? Porque sem uma saúde regulada, eu não tenho como aprender. Eu não tenho como dar passos em outras dimensões. Então, o primeiro pilar mais imediato, pilar físico, exercitado e trabalhado na educação personalizada, sobretudo com os menores, de uma maneira muito concreta, a partir da psicomotricidade. Segundo pilar, pilar socioafetivo. Ora, esta pessoa que possui um corpo, tu me deste um corpo, se relaciona. Nós somos seres relacionáveis, seres relacionais, seres que entram em relação com o outro, o grande outro que é Deus, e com os outros, nossos irmãos. E neste caminho de relacionamento, nós vamos desenvolvendo os nossos afetos, as nossas virtudes sociais. E dentro da educação personalizada, nós trabalhamos isso de uma maneira muito concreta. Seja no aspecto do dia a dia mesmo, no desenvolvimento das amizades, nas virtudes sociais relacionadas ao respeito, à civilidade, à colaboração, à gratidão, à generosidade, enfim, virtudes humanas que pautam e conduzem o nosso dia a dia para aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E nesse pilar socioafetivo eu também tomo conta dos afetos do meu aluno. Como é que o meu aluno, como é que o meu filho lida diante das pressões, diante das dificuldades, diante dos desafios? Como é que a minha criança, como é que o meu aluno, como é que este adolescente ele responde às demandas reais, concretas, externas da vida?
Qual é a resposta que eu dou? Então, o pilar socioafetivo ele vem trabalhar tanto a dimensão social como a dimensão afetiva do meu aluno. Bom, além do pilar físico e socioafetivo, nós temos o pilar volitivo, que é um dos meus preferidos. O volitivo é o pilar que trabalha a vontade. O que é a vontade? Simples, a vontade é o apetite intelectivo do bem. É a nossa capacidade de escolher livremente por aquilo que é bom. Veja, você pode acordar de manhã com o toque do despertador e dormir mais 5, 10 minutinhos. E por isso se atrasar, perder o horário, esses 5, 10 minutinhos se tornam 30 minutos e o dia já começa ruim, já começa numa bola de neve, você não consegue alcançar seu objetivo, ou então, ao toque do despertador, você pode prontamente se levantar no minuto heróico, porque afinal já está no horário, você precisa começar logo a viver. Isso é vontade educada, e vontade educada para aquilo que é bom. Os seus afetos, os seus sentimentos não querem acordar, não querem despertar, não querem fazer, mas você vai lá e faz. Faz o que deves e está no que fazes, é o conselho de São José Maria Escrivá. Ora, a pessoa que possui uma vontade forte, ela não vive segundo as suas paixões imediatas, segundo a sua carne, numa leitura cristã, mas segundo as suas responsabilidades, o cumprimento do dever, que na verdade é o caminho que nós temos de maneira concreta para alcançarmos e vivenciarmos a nossa vocação em plenitude. Então, na educação personalizada, eu ensino, conduzo o meu aluno a ter uma vontade educada. Seja no cumprimento das tarefas em sala, seja no ato de prestar atenção à explicação do professor, no plano educativo em cooperação com os pais, na execução das atividades enviadas para serem realizadas em casa e também nos aspectos do dia a dia. Acordou, arrumou a cama, acordou ao toque do despertador, né? Enfim, dentre tantas outras coisas que nós podemos aprofundar num outro vídeo apenas sobre a educação da vontade. Então, pilar físico, socioafetivo, volitivo e, claro, o pilar cognitivo. Né? Veja, o pilar cognitivo aqui, ele não é o único dentro da educação personalizada. Existem muitos outros, porque, afinal, a criança, o aluno, não é apenas intelecto, razão. Ele é muito mais, ele é uma pessoa, por isso personalizado. Mas não é porque é personalizado, não é porque é pautado nos valores e nas virtudes que é totalmente, ou melhor, que é negligenciado o pilar cognitivo. Muito pelo contrário. Os nossos alunos da educação personalizada, eles são estimulados a alcançarem a excelência acadêmica. Veja, eu preciso de fato, como professor, exigir do meu aluno o máximo que ele pode me dar. Ora, exigir é um ato de amor. Exigir é buscar a excelência, buscar a perfeição. E fazer as coisas com perfeição, acabar bem cada tarefa, é um caminho da santidade. Então, quando eu exijo do meu aluno, quando eu exijo a excelência acadêmica, quando eu busco essa excelência acadêmica, eu estou buscando, no final das contas, a santidade. Então, na educação personalizada, sim, nós lutamos para que esse pilar cognitivo ele seja muito bem trabalhado, para que os conteúdos eles sejam de fato aprendidos pelas crianças. Os nossos alunos eles são estimulados a pensar, a aprender de fato e a articular as ideias, a escrever, a falar em público, a se expressarem. A pessoa humana, não apenas o cognitivo, mas a pessoa. Dito isso, pilar físico, socioafetivo, volitivo e cognitivo, nós temos também o pilar transcendental, que é o mais importante de todos, porque o fim último da nossa vida é a contemplação da verdade. É Deus que nos criou, Ele nos fez, dele nós viemos e para Ele nós iremos voltar. Então, todos esses passos que nós fomos dando até então neste vídeo é para chegar no transcendental. Eu cuido do meu corpo, eu cuido das minhas relações, dos meus afetos, eu educo a minha vontade, eu estudo para me aproximar mais de Deus. Então, o aspecto transcendental diz respeito à virtude da religião. Religião, religar-se a Deus, voltar-se para Deus. Tá bom? Então, o aspecto transcendental é muito simples. É a nossa relação, muito simples ao passo que é extremamente profundo, complexo e inatingível pela nossa razão. Mas é essa nossa relação filial, nossa relação de filhos amados de Deus,
que caminham, peregrinam rumo à casa do Pai. Certo? Então, esses são os 5 pilares. E neste caminho da educação personalizada, nós temos a preceptoria. A preceptoria é um grande tesouro para nós, professores, diretores, coordenadores, colaboradores no âmbito da educação personalizada. A preceptoria é um acompanhamento pessoal que nós fazemos com os nossos alunos e com as suas respectivas famílias. E este acompanhamento visa exatamente alcançar a excelência dentro dos 5 pilares. Então, na preceptoria, eu tenho conversas pontuais, periódicas, frequentes, constantes, com os alunos e também com os seus respectivos pais. E nessas conversas eu vou tocando como professor, como preceptor, como formador, em todos esses pilares, em busca de auxiliá-lo a ser, de fato, uma criança mais próxima, um adolescente mais próximo daquilo que Deus espera dele, buscando a excelência, tá bom? Buscando realmente desenvolver as virtudes em todos esses aspectos, físico, socioafetivo, volitivo, cognitivo e transcendental. E dentro da preceptoria, dentro deste acompanhamento personalizado, eu consigo direcioná-lo, apontar um caminho. É como que um modelo de tutoria própria da educação clássica, que vê o aluno de maneira única e traça para ele um caminho específico, um plano de ação concreto, que o auxiliará a alçar grandes voos. E com os pais, é claro, eu também apresento este plano de preceptoria, faço essa preceptoria, a fim de que eles, em primeiro lugar, assumam os seus papéis como protagonistas na educação dos filhos e assim ajudem o colégio, ajudem a escola, ajudem o professor, o preceptor a concretizar este plano na prática. E como falei, acabei já dando spoiler de um outro ponto, os pais na educação personalizada são protagonistas. Protagonistas. A você, pai, mãe que me assiste, a você cabe a educação do seu filho. O seu papel é indelegável na educação do seu filho. Hoje nós temos um grande risco, uma grande tendência da terceirização da educação das nossas crianças ao Estado, ao colégio, às instituições, à mídia, a tudo. É, de certo modo, uma transferência de responsabilidade. Isso não pode acontecer. A você cabe o papel indelegável da educação do seu filho. Você é a referência, você é a primeira pessoa para a qual ele deve olhar. Você deve caminhar lado a lado com ele neste caminho, em busca de desenvolvê-lo em todos esses aspectos. No aspecto físico, no aspecto social, no aspecto volitivo, ajudando seu filho a amadurecer, a ter autodomínio, porque este é o caminho da felicidade. Nos estudos, acompanhá-lo sim, nos estudos, naquilo que ele está vendo em sala de aula, nos cronogramas, metas de leituras, metas de estudos, estimulando cada vez mais, exigindo, porque exigir é um ato de amor. E claro, por último, não menos importante, pelo contrário, mais importante, sendo para ele, para o seu filho, sendo para a sua filha, um modelo de fé, modelo de oração, modelo de piedade, modelo de virtude, para que assim ele alcance aquilo que Deus espera dele. E por fim, para a gente encerrar este vídeo, poderia passar aqui horas falando sobre a educação personalizada, dariam cursos, aulas, palestras, enfim. Mas para que não fique tão longo, o desenvolvimento da autonomia, a busca pela formação de um ser único e irrepetível, mesmo que seja ainda uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, precisa desenvolver no aluno, na criança, a autonomia. E essa autonomia, ela se dá pela aquisição de responsabilidades e de respostas concretas a essas responsabilidades. É por isso que, por exemplo, nos colégios de educação personalizada, existem os encargos. Os encargos nada mais são do que atividades, tarefas, que as crianças desempenham em sala de aula para auxiliar o professor, para auxiliar os próprios colegas a viverem de maneira melhor, na busca pelo bem comum, mas também a desenvolver essa autonomia, desenvolverem a capacidade de assumirem e, claro, de concretizarem as suas responsabilidades. Desse modo, nós temos uma escola para a vida, porque se eu tenho um futuro, uma criança que hoje assume responsabilidade, lá na frente como adulto também o fará, eu não terei um adulto machucado,
fraco, inseguro. Pelo contrário, terei um adulto forte, virtuoso, disposto para o trabalho, disposto para o serviço, disposto para amar os outros e colocar os seus dons a serviço da sociedade. Se você deseja saber mais, aprender mais sobre educação personalizada, eu recomendo 2 livros: Educação Personalizada, do Victor Garcia, e O Colégio dos Nossos Filhos, do Evandro Faustino. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsami. Lá você encontrará muitos conteúdos diários sobre educação, sobre as virtudes, sobre ordem, organização, planejamento, produtividade, sobre vida de estudos. E também, se você se interessar mais sobre a virtude da ordem, que falei no decorrer do vídeo, você pode clicar aqui no link que está na descrição e acessar minha Masterclass Cronos por um preço exclusivo e promocional de 47. Lá você encontrará um passo a passo para se tornar uma pessoa mais ordenada, organizada e produtiva, fazendo assim de 2024 um dos melhores anos da sua vida. Muito obrigado e até a próxima.